Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez juntos e para mais um tema da Palavra de Deus. Eu acredito ser um tema muito importante, um tema que deve fazer parte da minha vida. Entender esse tema é importante, porque eu quero falar sobre duas coisas que, na maioria do entendimento de muitas pessoas, na verdade, eles são incompatíveis. Eu quero falar sobre lei e graça. E para isso, nós vamos buscar respostas na Palavra de Deus para ver se é incompatível ou se existe compatibilidade da lei e a graça, o Evangelho e a lei. Qual a relação que existe? Ou não existe relação entre esses dois temas? E nós vamos para isso buscar a orientação de Deus, nós vamos orar e Deus vai nos abençoar com o conteúdo da Palavra dele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e estudá-la nesse momento. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use, que o Senhor nos encha com Tua graça, com bondade, com salvação, e que possamos entender esse tema muito importante entre lei e graça, para que possamos, Senhor Deus, termos a alegria de servi-lo, compreender as Tuas verdades e a Tua Palavra. Dá-nos coragem para nos posicionarmos ao Teu lado. Usa-nos e abençoa-nos para este momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A pergunta que precisamos responder é: qual a relação ou qual o papel da lei no Evangelho? Essa é a pergunta que nós temos que responder. E nós vamos buscar a resposta aqui na Palavra de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 7, o versículo 7, Paulo diz assim, olha aqui, ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? E ele responde: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui neste verso? Paulo levanta uma questão, e esta questão, queridos, tem sido uma questão de intriga entre muitos cristãos, sobre lei e evangelho, sobre lei e graça. Paulo pergunta assim: o que vamos dizer? É a lei pecado? Algumas vezes nós tratamos a lei como pecado. E Paulo diz assim: não, a lei não é pecado. Agora, eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse me revelado o que é pecado. Consegue entender? A lei não é pecado, mas ela revela o pecado. A lei mostra o pecado. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, o verso 19 e o verso 20, Paulo diz assim, olha: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nada que um ser humano venha fazer de bom lhe dá direito à salvação. Nada que o ser humano venha fazer de mal pode lhe tirar da salvação. Nós estamos todos perdidos. A diferença é quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós passamos de uma condição de perdidos para uma condição de salvos. Então, pela fé, nós acessamos a salvação em Jesus. Pela fé, nos aproximamos de Jesus. E a pergunta é: a fé que eu tenho em Jesus, como meu Salvador, me dá autoridade para abolir a lei, para eliminar a lei, para destruir a lei? Se eu vou a Jesus, se eu estou em Jesus, se a minha fé me coloca diante de Jesus, esta fé anula a lei na minha vida? O que Paulo diz sobre isso, queridos? Romanos 3, no verso 31, aqui mesmo esse capítulo, Paulo diz assim, e Paulo começa perguntando, Paulo é didático, as perguntas é importante quando você estuda a Bíblia. Você pergunta e a Bíblia responde. Paulo pergunta assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha o que Paulo está dizendo assim: bom, eu tenho fé e eu fui salvo em Jesus pela fé. A minha fé me faz acreditar que Jesus é o meu Salvador.
Não é isso que a palavra de Deus diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, todo que nele tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a minha fé me faz acreditar em Jesus como meu Salvador. Então, essa minha fé que me faz acreditar em Jesus como meu Salvador, me faz crer que a lei não existe por isso, porque o que importa é a graça. A lei deixa de existir quando eu estou na graça. Paulo disse, não é assim. Paulo está dizendo, se eu tenho fé, é por causa dessa fé que eu consigo acreditar na lei de Deus. É isso que ele está fazendo aqui, olha. Eu confirmo a lei pela fé. Não é que pela fé eu vou excluir a lei da minha vida. Não, pela fé eu consigo confirmar, reconhecer que ela existe. Porque entra em jogo a grande luta, queridos. O bem e o mal. O bem é estar com Jesus, o mal é transgredir a lei, é se afastar de Jesus. Você consegue entender isso que eu estou dizendo para você? A salvação é em Jesus, independente da lei. E Paulo confirma isso aqui no capítulo 3, verso 21 e 22. Diz assim, olha, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então você, para ser salvo, não precisa consertar a sua vida. Essa é a diferença. Para ser salvo, você não precisa guardar a lei. Sabe por quê? Porque você não consegue guardar a lei, ninguém consegue. A nossa natureza é inimiga da lei, a nossa natureza não aceita a lei. Você só consegue se tornar amigo daquilo que Deus diz que você não pode fazer, você só consegue se tornar obediente àquilo que Deus fala se você estiver em Jesus, porque quando Jesus entra na minha vida, Ele muda a minha natureza, a pecaminosa deixa de existir e começa agora um processo de santificação. Não quer dizer que eu não deixo de cometer os pecados, eu vou cometer pecados, mas eu estou num processo de santificação, eu continuo numa vida de pecados ainda, mas a lei não me condena porque eu estou em Jesus. Você consegue entender? Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, quer dizer, ele tinha uma relação bem interessante com a lei de Deus. Jesus tinha uma relação bem interessante de obediência. Jesus nunca achou que obedecer era uma coisa ruim. Jesus nunca achou que transgredir, que abolir as coisas de Deus, as coisas eternas de Deus, era uma coisa boa a se fazer. Não. Jesus, ele tinha uma relação de obediência, e quando ele veio aqui, passou entre nós, ele disse o seguinte, aqui em Mateus capítulo 5, olha o que Jesus disse sobre a lei, qual era a relação que ele tinha com a lei. Mateus capítulo 5, está aqui, o verso 17 e o verso 18, diz assim a palavra de Deus, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele disse, não pense que eu vim destruir, não pense que eu vim aqui para lutar contra Deus. O problema no passado foi exatamente a quebra da lei, e porque Deus não poderia eliminar a lei, destruir a lei, ele então colocou um plano de salvação em ação. Então esse plano de ação que Deus colocou não era para destruir a lei, era para dar condição do ser humano viver uma experiência de obediência. Então eu não vim para cumprir, para revogar as leis ou os profetas. Não, eu vim para cumprir, ele disse. Eu não vim para cancelar, para abolir. Eu não vim lutar contra Deus, eu vim para tomar o lugar do ser humano, lá onde Adão e Eva caiu, que desobedeceu, então eu vim tomar o lugar do ser humano e vencer, e cumprir, e deixar para os seres humanos um caminho de que é possível vencer. Ele diz, eu sou vitorioso, e a minha vitória é sua vitória. Você entende? Jesus não venceu, não guardou a lei, não cumpriu a lei para que eu pudesse continuar sendo um miserável pecador, um transgressor, sem limites e sem nada. Não é isso. Jesus disse, eu vim para cumprir, porque em verdade, olha o que ele continua dizendo, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É isso que Jesus está dizendo. E aqui no livro de João, no capítulo 15, o verso 10... Vamos achar aqui, João capítulo 15, e o verso 10, Jesus diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Então veja, qual que é a relação da lei e o Evangelho? O que há para a gente viver uma experiência entre graça e lei? Veja, eles não se combatem, não são antagônicos, não são contrários. O que a lei faz? A lei revela que eu sou pecador. E a lei disse, eu não posso fazer nada por você, eu só mostro o pecado. Não é assim que Paulo diz? A lei mostra o pecado. E então a lei, quando mostra o pecado, me faz entender que eu não tenho condições de resolver o meu problema. E eu preciso de Jesus, da graça. É como um espelho. Faz de conta que você está na frente do espelho e você olha para o seu rosto e você está vendo o seu rosto. E de repente você vê aqui no seu rosto uma sujeira. Então não adianta você pegar o espelho e esfregar no seu rosto para tirar a sujeira, que ele não vai tirar. Não é a função do espelho te limpar. A função do espelho é mostrar onde está o erro na sua face, é mostrar onde está o erro em você. E você entende que você não pode se limpar pelo espelho. O que você precisa para se limpar quando você está sujo? De sabão e água. E então nós podemos agora pensar que uma água e o sabão é Jesus. Então você vai para a lei diz, olha, você está roubando, você está matando, você está adulterando, e eu não posso mudar a sua natureza, eu não posso mudar a sua vida, mas eu conheço quem pode. Então você vai a Jesus, você vai a Ele, e Ele vai limpar você desse pecado. Jesus é o único que pode limpar você do pecado. Essa é a relação entre graça e lei, queridos. Você consegue entender? A lei não anula a graça e nem a graça anula a lei. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus não guardou a lei para estar em paz com Deus. Ele estava em paz com Deus e por isso guardava a lei. E é assim que Paulo está dizendo, olha, se nós temos fé, se nós acreditamos em Jesus, se nós estamos com Jesus, então nós vivemos uma experiência como a que Jesus viveu. Ele disse, eu sou o exemplo de vocês, e vocês podem seguir os meus passos, porque eu vou dar poder para vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer com que vocês consigam ter uma experiência de alegria e de vitória sobre o pecado. Por isso, querido, nós temos que tomar certas posições e certas atitudes com relação à lei. Aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você consegue entender o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se você o ama, você também tem os mandamentos de Jesus. Você não acha pesado, você não acha um fardo, você não acha que é uma coisa horrível, que o mandamento é ruim para você. Não, o mandamento vai falar para você o que está errado na sua vida e vai te conduzir a Jesus, vai te conduzir àquele que pode resolver realmente o problema da sua vida, que pode acabar com o pecado, que pode eliminar o pecado na sua vida. É só Jesus, nenhum outro pode fazer isso. Mas se Jesus estiver na sua vida, então você terá condições de vencer, porque a vitória vem de Jesus. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 5, o verso 1 até o verso 3, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Você consegue entender? Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, essa pessoa é nascida de Deus. E se ela é nascida de Deus, ela não vê peso nos mandamentos de Deus. Agora, tem uma coisa interessante que você precisa atentar. O que faz uma pessoa que diz que ama Jesus, mas ele diz que a lei de Deus foi abolida, ele diz que a lei de Deus não existe, que a lei de Deus é uma coisa ruim? O que faz? Aqui no capítulo 2 de 1 João, no verso 4 até o verso 6, a palavra de Deus diz assim: aquele que diz,
eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Consegue entender? Então veja, somos salvos pela graça. Nada que fazemos nesse mundo pode nos garantir salvação, porque nós somos pecadores, nossa natureza é pecadora, as nossas intenções são pecado, tudo gira em torno do pecado, e nós fugimos de Deus, no pecado fugimos de Deus, mas Deus nos amou, que enviou o seu Filho para nos salvar, nos deu graça, e então a graça se manifesta na nossa vida. Quando eu tenho acesso a essa graça, as coisas espirituais que são relacionadas a Deus, me fazem sentido. Enquanto eu não estou salvo em Jesus, nada me faz sentido, porque toda vez que eu me deparo com a lei, ela diz que eu sou pecador e que eu vou morrer. Então, se eu estou em Jesus, eu tenho paz no meu coração, e a lei de Deus não é uma coisa ruim para mim, ela é uma proteção para a minha vida. Qual é a única maneira que nós seres humanos podemos ter para obedecer a lei? Essa é a única maneira. Estou falando quais são as maneiras, qual é a única maneira que nós temos como seres humanos para obedecer a lei. Está aqui em Romanos capítulo 8, verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Consegue entender? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque antes de Cristo Jesus, tudo nos condenava, porque éramos transgressores da lei, porque vivíamos longe de Deus, porque éramos pecadores, e de forma na mais clareza da sua palavra. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você aceita aquilo que Ele fez na cruz como pagamento pelos pecados da sua vida. Então, agora a lei não pode te condenar, porque você está em Cristo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas deixaram de ser. Você consegue entender? A vida é mudada, é transformada. O que matava para de matar, o que roubava para de roubar, o que adulterava para de adulterar, o que mentia para de mentir, e assim vai indo. A lei de Deus vai se cumprindo na sua vida, não para que você tenha acesso à salvação, mas porque você foi salvo em Jesus Cristo. E uma vez salvo em Jesus Cristo, você tem prazer nas coisas espirituais. Porque você não vive mais, segundo Paulo aqui, você não vive mais segundo a carne, você não anda mais segundo a carne, mas você anda agora segundo o Espírito. Sem Jesus, nós vivemos na carne, no pecado. Com Jesus, nós temos força e poder para viver no Espírito. Consegue entender, queridos? Então veja, a lei não é uma coisa ruim, a lei não é uma coisa feia, a lei é uma bênção de Deus para a vida do ser humano, para mostrar que está errado e então ser conduzido para Jesus, para ter os seus pecados apagados e cancelados. Uma vez que você foi a Jesus e você está com Jesus e Ele perdoou os seus pecados, isso não quer dizer que a lei foi abolida, porque se você transgredir de novo, você está afastado de Jesus, ela vai dizer, olha, você vai morrer, tem que voltar para Jesus. Quando você está em Cristo, é um prazer, é um deleite viver uma experiência de obediência a Deus. Eu espero que você tenha entendido e compreendido essa relação entre lei e graça. E no meu coração, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que você tenha paz, que você tenha esperança, que você tome posições ao lado do Senhor Jesus. E eu quero orar por você neste momento, para que Deus te abençoe. Senhor Deus e nosso amado Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de, neste momento, ter estudado a Tua palavra. Entendemos sobre lei e graça. A graça não anula a lei não anula a graça. A lei nos leva a Cristo e Cristo nos perdoa e cancela em nós os pecados cometidos contra a Tua lei.
E o nosso amor que temos pelo Senhor faz com que nós sejamos fiéis ao Senhor, leais ao Senhor. A salvação que temos em Jesus nos faz viver uma vida espiritual. Nos tira da carne, do pecado e nos leva para uma vida espiritual. E vivemos agora as delícias da obediência e da alegria de estar na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhinhos e filhinhas queridos que estão ouvindo, estão assistindo esta mensagem nesse momento. Toque no coração de cada um deles, traga paz, traga vida, traga esperança e o suprimento que eles precisam, físico, material e espiritualmente. Obrigado por ouvir a minha oração e obrigado por respondê-la, porque eu oro em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que haja paz no seu coração. Um forte abraço.